Aleluia. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom. Pode se assentar, irmão. Pode se assentar. Aleluia. Santo Deus. Que nosso coração venha estar sedento essa noite pela presença de Deus, porque eu acredito que nenhum de nós viemos aqui por vir, mas temos de Deus uma palavra. E que o nosso coração possa estar sensível para ouvir a palavra e dar uma resposta a essa palavra de Deus. Sem mais delongas, eu já quero entrar no texto, para que nós possamos ter tempo de meditar, tempo para que nós possamos nos aprofundar na palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, nós iremos ler do 1 ao 12. Vamos lá. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo ele ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo ele a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E então, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aleluia. Então gostaria da sua atenção nessa noite. Podemos entender aqui, eu quero falar baseado naquilo que nós lemos aqui agora. E o tema de hoje que Deus queimou o meu coração é a crise de Cristo. E quando nós falamos da crise de Cristo, eu quero deixar bem claro que não é que Cristo teve uma crise, não é isso. A ideia que o Espírito Santo queimou o meu coração é que aonde está Cristo, ficamos em crise, para o bem ou para o mal. Não fica do mesmo jeito. Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Então aonde está a crise de Cristo? Algo acontece. Algo é revelado. E nesse texto que nós acabamos de ler, aconteceu não um evento qualquer. Jesus estava nascendo. O Messias tão esperado estava nascendo. Algo poderoso estava acontecendo. Jesus nasceu. Naquele momento um evento glorioso. E enquanto eu estava meditando a respeito dessas coisas, eu estava lembrando, segunda-feira tivemos uma palavra poderosa da parte de Deus. O Shine, o Rio estiveram aqui às 5 da manhã. E nós ouvimos sobre Jesus nascendo na sua casa. E eu creio nisso, eu acredito. Jesus nasceu na casa de cada um de nós. Jesus nasceu na sua casa, Jesus nasceu. Nós cremos nisso. Nós cremos que Jesus nasceu. E o que eu quero falar nessa noite
que quando Jesus nasceu, qual é a resposta que eu estou dando a esse nascimento? Nós vemos que aqui aconteceu um evento, um evento que houve um antes e um depois. Um evento ao qual um divisor de águas. Mas nem todos deram a mesma resposta para essa notícia. Nem todos deram a mesma resposta para esse nascimento. Por isso, nessa noite, eu quero falar sobre 3 respostas que geralmente na crise de Cristo provoca. E essas 3 respostas, biblicamente, nós iremos falar. Ou o coração humano, as 3 reações do coração humano, ou é hostilidade, ou indiferença, ou adoração. E nessa noite eu vou falar sobre isso e nós iremos nos posicionar em qual dessas 3 nós realmente estamos, com sinceridade. Quem dera que diante do nascimento de Jesus todos o adorassem, mas biblicamente nós não vemos isso. Mas nós precisamos vigiar o nosso coração. Então entendemos já no primeiro versículo que Jesus nasceu. Jesus nasceu. E a primeira pessoa que eu quero falar é sobre a reação de Herodes diante de um nascimento. Nós vemos que quando foi falado para Herodes que, olha, o rei dos judeus nasceu, Herodes, a reação dele, já no verso 3, mostra medo. Que Herodes, por conta daquilo que aconteceu, ficou primeiramente com medo. Medo de perder o trono. Medo de perder o poder. Medo de perder o controle. Medo de perder. Ele estava vendo Jesus como um rival. Jesus estava nascendo. A mudança, a transformação de vida estava nascendo. Mas para Herodes, aquela notícia era como se Jesus fosse o seu rival. Como assim? Você já vai entender o que eu estou querendo falar. Herodes, a Bíblia fala que perturbou-se. E quantas vezes em nossas vidas nós estamos muitas das vezes com medo de perder o trono em nossas vidas para Jesus. Que existe um trono em nossas vidas que nós colocamos algo, talvez o ego. Existe um trono que nós estamos com medo de perder, porque nós sabemos que quando Jesus entra, Ele reina, o trono é dele. Mas da mesma forma que Herodes estava com medo de perder o trono, muitas das vezes nós ouvimos que Jesus nasceu, mas nós não reverenciamos porque temos medo de perder o trono que há em nós. O nosso eu quer continuar ocupando esse trono. As nossas vontades querem ocupar esse trono. E como Herodes, nós não o adoramos de fato. Aqui nós vemos em Herodes a primeira reação que eu quero falar é a hostilidade. Herodes era o rei, o representante daquele povo. Mas diante daquilo que era para mudar a vida, daquilo que era para haver uma transformação, ele agiu com hostilidade. Porque ele via aquilo como uma ameaça ao seu trono. E será que nós não estamos vivendo quando nós falamos que Jesus está com você, Jesus está entrando na sua casa? Nós não entregamos a vida para Jesus de verdade, porque muitas das vezes existe um vício no trono, existe uma ambição, uma autossuficiência no trono. Aí nós vemos Jesus como rival, e não como Salvador, e não como como é que fala, que eu acabei de falar, não como uma divisão de águas, mas como um rival. Então o que nessa noite eu quero falar é exatamente isso. O que tem ocupado o trono do seu coração? Porque no fundo nós sabemos o que realmente tem ocupado. Então a primeira coisa que Herodes se posicionou é por conta do medo.
por conta daquela mensagem que era para mudar a sua vida, ele ficou com medo de perder o trono. E nós, muitas das vezes, vivemos assim. Vivemos com medo, eu não quero largar isso, eu não quero largar aquilo, eu não quero largar porque aquele pecado é de estimação, ou aquela situação eu gosto muito, ou aquela amizade que me faz mal, mas eu gosto muito. Eu acabo colocando coisas nesse trono que só tem que ser de Jesus. Então, o primeiro ponto que nós vemos dessa hostilidade é essa motivação por conta do medo, que fez com que Herodes agisse com hostilidade. Ele perturbou-se, ele não se alegrou. Enquanto que os magos, eu vou falar depois deles, eles se alegraram, Herodes se perturbou diante da mesma mensagem. E será que nós não estamos com medo? E diante daquele medo, o que Herodes vai fazer? Ele vai se disfarçar, ele vai falar, olha, vai lá e fala quando você achar, eu quero ir lá adorar ele também. Eu quero ir adorar. O que nós vemos aqui? Nós vemos o disfarce da hipocrisia. Quando existe hostilidade, o primeiro ponto é o medo de perder o trono. O segundo ponto dessa mesma hostilidade é o disfarce na hipocrisia. Porque quem é hostil, quem vive uma hostilidade com Cristo, ela tem a tendência de viver uma superficialidade com Ele. E por conta disso, não consegue viver uma vida que deveria viver. Então nós vemos no texto que nós lemos, que ele vai aparentar ser uma coisa que ele não é. Eu vou adorar, mas no coração não era o desejo de adorar que ele tinha. E será que nós não estamos vivendo uma vida assim? Olha, eu vou adorar, mas meu coração não está da forma que era para ser. Eu ainda estou com medo, eu ainda estou vivendo uma superficialidade. Então nós entendemos que Herodes estava assim. A hostilidade ao reino de Deus frequentemente se disfarça de religiosidade. Nem todos que são hostis rejeitam, pelo contrário, muitos são aqueles que se disfarçam, querendo aparentar, para não perder. Então que nessa noite eu quero desafiar a cada um de nós, começando por mim, a olhar o nosso coração. Se o nosso coração não está como Herodes, com medo de perder alguma coisa, ou com medo, ou disfarçando, ou vivendo uma superficialidade com Cristo, porque Deus, Ele sabe o que Ele quer fazer, revelar para você, porque você sabe como você está com Cristo. Será que nós estamos com essa hostilidade de Herodes? E mais, um terceiro ponto nesse mesmo hostilidade. Falamos aqui a motivação do medo, o disfarce da hipocrisia, e também com Herodes, por conta dessa hostilidade, o caminho da destruição. Vemos que Herodes, além de não ter a verdadeira adoração, ele tinha o intento de matar, porque a intenção dele não era falar para ele ir adorar, mas havia um desejo de matar, um desejo de morte. Então que nessa noite possamos olhar para os nossos corações e como nós realmente estamos, porque essa hostilidade diante do nascimento de Jesus não é para nós, não é o que Deus quer de nós. Mas aqui nós vemos Herodes escondendo as suas verdadeiras intenções. A intenção dele, por conta dessa hostilidade, era de morte. A hostilidade de Herodes levou o desejo de matar. O coração que rejeita a soberania de Cristo só produz violência e morte. Será que nós não estamos assim? Sabe, Herodes vai dizer, vou adorá-lo. E às vezes nós somos assim. O que eu estou falando nessa noite é para abrir a nossa visão e entendermos que nós não podemos viver um evangelho pela metade. Nós não podemos ser superficiais, porque superficiais, até aquele cheio de morte no seu coração era. É hora de nós
participarmos daquilo que realmente Deus tem para nós, da vida que Deus deu para nós. Então nós vemos a hostilidade, um acontecimento que era para mudar a vida, mas ele recebeu com hostilidade. E porque ele recebeu com hostilidade, ele não provou daquilo que era para ele provar. Por conta dessa hostilidade. Então entendemos até aqui, ainda que Jesus nasceu, o Salvador, o que cura, o que liberta, o que transforma, o que restaura, o que muda vidas, o que muda a história. Mas por que não mudou a história de Herodes? Por conta da sua hostilidade. E às vezes nós falamos, Jesus nasceu, glória a Deus. Mas por que a minha vida não muda? Será que eu não estou vivendo como Herodes? Uma hostilidade. O segundo ponto que eu quero tratar hoje, que também está no texto que nós lemos sobre, no verso 4 e 6, ao 6, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Perceba, eles sabiam da palavra, eles tinham conhecimento, eles tinham o privilégio do conhecimento. Eles sabiam, como Miqueias 5:2 vai falar isso, que ia nascer em Belém, uma profecia de Miqueias 5:2. Eles sabiam, mas alguém foi lá, a terra de Jesus, buscar Jesus. Havia um conhecimento grande, mas uma esterilidade em suas ações. Eles estavam até mais perto do que os magos, da onde Jesus estava, mas não moveram um dedo para ir até lá. Eles sabiam da promessa, sabiam da palavra, sabiam da profecia, mas isso que eles sabiam, eles não praticavam aquilo que eles sabiam. Eles tinham o privilégio do conhecimento, mas não tinham ações. E isso se chama indiferença. Nós vemos, apesar que Jesus nasceu, volta a falar, mudar de águas, uma transformação que era para acontecer, mas a indiferença deles fez com que eles ficassem estacionados, não se moviam, não foram até Belém. Sabiam que Belém ia nascer? Sabiam, mas não foram até lá, mesmo conhecendo. Então, será que nós não estamos assim, cheios de informações? Eles sabiam na ponta de língua aonde vai nascer. Sim, eu sei, em Belém. Às vezes é perguntado, olha, qual o versículo? É tal, tal, tal. Mas vai olhar para a vida, já não condiz com aquilo que está sendo falado. Vai olhar o movimento de fé, já não condiz com aquilo que está sendo falado. Então, nós vemos a periculosidade da indiferença e da hostilidade. Nós vemos nesse texto que era para eles estar alegres, era para eles estarem felizes, porque o Messias nasceu. Mas diante de uma palavra, eles agiram com hostilidade, agiram com indiferença. E às vezes nós nos perguntamos por quê? Por que Jesus não mudou a minha vida ainda? Por que ainda eu estou do mesmo jeito? Por que o meu coração sempre está do mesmo jeito? Porque talvez eu estou tratando o nascimento de Jesus na minha casa com hostilidade, com indiferença, com mais um que falou isso. Mas eu não entendi de fato que Jesus nasceu na minha casa, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu tenho que dar a resposta que Ele deseja de mim. Eu não estou aqui para viver um evangelho de mentira, ou viver um evangelho só aqui nessas quatro paredes, mas é a minha vida que tem que estar entregue para Jesus. E nós precisamos viver isso. Então nós vemos que o privilégio do conhecimento, mas não tinha ações, tinha informação na ponta da língua. Herodes recorreu a eles. A paralisia da indiferença. Apesar de saber o caminho, não deram um passo. Estavam a poucos quilômetros de Belém, mas não deram um passo.
não é o tanto que eu conheço, mas o tanto que eu permito que Jesus opere em mim. Às vezes eu estou tão preocupado, não, eu tenho que saber. O conhecimento estéril não gera salvação. Entenda. Deve ter conhecimento, conheça, estude, sim. Mas não deixe esse conhecimento ter esterilidade. E aqui nós vemos eles, embora sabiam de muitos, mas ficaram acomodados nos lugares onde eles estavam. Eles não se moveram para ir até lá. O conhecimento bíblico sem paixão e sem ação para encontrar Jesus é estéril. Será que nós não estamos confortáveis no nosso conhecimento quanto eu acho que eu sei de Jesus? Talvez, às vezes nós lemos a Bíblia inteira, nós estamos há tanto tempo na igreja, nós conhecemos qualquer pregação, nós conhecemos. Mas a pergunta é, você continua apaixonado por Jesus? Existe a paixão por Jesus? Porque o conhecimento sem a paixão é esterilidade. Eu tenho que estar apaixonado por Jesus. E ali, embora eles sabiam, Jesus nasceu, eles sabiam, eles tinham conhecimento, mas eles perderam a oportunidade de expressar. Eu fico imaginando se eles tivessem aproveitado aquela oportunidade. Não, eu sei que ele vai nascer lá, eu vou lá, no mínimo vou conferir. Mas não, eles ficaram acomodados, ficaram na sua cidade. Perderam o momento mais glorioso da história por causa da sua inércia. Será que nós não estamos perdendo aquilo que Deus tem para a nossa vida porque nós estamos parados, acomodados? Ou nós estamos com a indiferença? Então precisamos perguntar para nós mesmos. E aqui nós vamos entrar agora naqueles que realmente deram uma resposta. Aqueles que foram até, a Bíblia vai falar sobre os magos. Magos do grego magoi, aonde significa sábio, ou aquele que estuda as estrelas. E aqueles que estudam as estrelas, está sempre olhando para onde? O primeiro ponto que nós vemos nesses homens é que o olhar deles não estava aqui. Para que Deus pudesse mudar a vida de alguém, mudar a vida de Abraão, Abraão teve que mudar o seu olhar. Agora o olhar dele já não estava para o seu corpo, para a sua condição, para a condição da sua esposa. O olhar dele foi para os céus, é aonde deve estar o nosso olhar. E aqueles homens, talvez, eles estavam distantes, verdade, estavam distantes. Mas, porque eles estavam olhando o movimento dos céus, eles foram guiados por esse movimento. O céu estava disponível para todos olharem para os céus. Mas somente aqueles que realmente seguiram a direção dos céus é que chegaram ao lugar aonde deveria chegar. Então entendemos que o foco deles estava nos céus, por isso que a resposta deles foi diferente. Muitas das vezes eu estou dando uma resposta de acordo com aquilo que eu estou vendo na terra acontecendo. Eu estou vendo a dificuldade, as situações acontecendo e eu estou deixando isso me abater. Irmão, vamos se mover pelos céus. É o movimento dos céus que levou esses homens a mudar a sua vida. A história deles mudou, porque eles entenderam aonde deveriam se olhar. E eu fico imaginando, eles foram seguindo aquela estrela. Eles foram olhando e em determinado momento, eu fico imaginando que hoje em dia, talvez a pessoa ia pensar, estou seguindo aqui os céus, eu vou encontrar um palácio. Mas não, eles não encontraram um palácio, encontraram uma manjedoura. Eu não sei se você compreende. A questão não é eu encontrar o palácio e riqueza, a questão é encontrar o rei. Esses homens talvez andando com o movimento dos céus, não encontraram um palácio, não encontraram riquezas, pelo contrário, encontraram dificuldades no caminho, encontraram situações difíceis, e chegando até lá, talvez muitos de nós dizemos, olha, não está valendo a pena servir Jesus.
Porque talvez eu falo que não está valendo a pena porque eu estou atrás de palácios. Eu estou atrás de palácios, de coisas deste mundo. Mas quando eu estou atrás do rei, quando eu estou buscando o rei, a estrutura não me importa. O que me importa é quem está presente. E naquele momento, seguindo o movimento dos céus, vai parar bem aonde ele estava. Não tinha visivelmente algo atraente, mas tinha uma presença poderosa. Então, por conta da presença poderosa, por conta da presença, eles entraram. Muitas das vezes nós só entramos, nós deixamos nossos olhos nos iludirem. Mas eles entraram onde havia presença, não onde havia algo visível. Então nós entendemos que esses homens, eles vão adorar, eles vão até lá. E aí, após entrarem, a palavra de Deus vai dizer que eles ficaram alegres. A palavra de Deus vai dizer, lá no versículo 10 e 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe, e prostraram-se e adoraram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Veja bem, que diante da onde talvez não havia aparência, mas havia um rei, eles se prostraram, eles adoraram, eles se entregaram. Eles não foram lá de qualquer jeito e fizeram de qualquer forma, mas eles entenderam quem estava presente. Então a alegria deles não é porque eles estavam em um bom lugar, a alegria deles é por causa de uma presença. Talvez ele olhava para o lado, tinha um animal ali, um animal lá. Talvez ele olhava para o lado, tinha um ali, feno ali. Não havia aparência no redor, mas havia uma presença, e aquela presença que fazia eles serem felizes, alegres. Entenda, talvez nós vivemos, olhamos para um lado, é um boleto chegando, é o outro. Olhamos para um lado e quem não tem? Aí, mas o motivo da minha alegria é Jesus. Então eu não vou deixar me entristecer por conta de aquilo que acontece naturalmente. Eu não vou deixar me entristecer por conta que aquilo que acontece naturalmente. Mas eu entendi que Jesus nasceu e a presença dele é verdadeira. Então eu vou dar uma resposta para essa presença verdadeira. Está dando para compreender até aqui, gente? Então, qual tem sido a nossa resposta a esse nascimento? Aqui nós vemos o verdadeiro exemplo de adoração, de entrega. Nós vemos eles que se alegraram com grande júbilo. O encontro com Cristo gera alegria inexprimível. Prostrando-se adoraram. Adoração é submissão total, reconhecimento que Ele é o único Deus, Ele é o único Rei. E ali no versículo 11 nós vemos que eles se entregaram. E eu fico imaginando para eles sair da onde eles estavam, com aquilo que eles estavam carregando. Sabe por que eles continuavam com aquilo que eles estavam carregando? Porque eles entenderam para quem iriam entregar. Não sei se você pegou. Entenda uma coisa: ouro, incenso, mirra. Eles carregaram tudo isso durante a caminhada, porque entendiam que para quem eles iriam ofertar era um rei. Era um rei. Então eles, muitas dificuldades passados, mas chegaram até lá, abriram os seus tesouros, e abriram alegres, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E no versículo 12, vai dizer o seguinte: sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Você entendeu? Que esses homens, quando encontraram Jesus, já não partiram para o mesmo caminho. Não tem como eu encontrar Jesus, ser impactado por Ele e viver o mesmo caminho. Agora eles foram por outro caminho. Eles foram por outro caminho porque entenderam
houve um discernimento e foi revelado para eles que o que Herodes queria era o mal. Ainda que Herodes dizia, eu vou adorar, mas não era. Então eles não tem como eu encontrar Jesus e querer viver da minha mesma forma. Quem encontra Jesus de verdade muda o caminho, porque entendeu quem encontrou. E que nossa vida possa ser assim. E tem muita coisa a falar desse novo caminho, mas que nós precisamos entender que essa história de Mateus 2 não é apenas sobre o passado, é sobre a nossa resposta hoje. Quem somos? A palavra está sendo lançada, Jesus nasceu, e quem eu vou ser diante desse nascimento? Quem eu estou, o que eu estou fazendo, como que eu estou me posicionando diante desse nascimento? Qual tem sido o meu posicionamento diante disso? Então nós vemos que eles foram para outro caminho, e que nessa noite, eu não sei como você está passando, o que você está passando, mas você sabe como você está com Deus. Talvez essa noite que você precisava ouvir essa palavra, porque de um tempo para cá você estava sendo hostil com algumas coisas de Deus. Você estava ouvindo a palavra e dizendo não vinha, já não alimentava, já não era aquela coisa, ficava alegre. Você que ficava com algo ruim, algo que não era legal. Ou você é aquele que até conhece, aí você ouve a palavra, vai falar sobre isso. E de novo, já ouvi esses dias. Aquela pessoa que ela é inerte, ela não, indiferente. Mas eu acredito que nessa noite, Jesus, Ele quer curar. Se nós entregarmos, Ele quer curar. Então que nessa noite, que nós possamos entregar tudo para Ele. Se havia mentiras, manipulação para obter o que quer, como Herodes fazia, deixamos de lado. Deixamos de lado a indiferença, a frieza. Vamos deixar de lado tudo aquilo que estava nos acompanhando, que estava nos fazendo mal, e a gente sabia disso. O Espírito Santo nessa noite nos revelou a respeito disso, para que possamos olhar para nós mesmos e ver se não há em nós isso, se não está acontecendo isso conosco. A nossa rota deve ser redefinida por Deus. A rota desses homens já não era mais a mesma, porque eles encontraram. Se você antes vivia para o dinheiro, seu caminho agora deve ser de generosidade. Se você antes vivia para a própria glória, seu caminho agora deve ser de intercessão, serviço a Deus. O Evangelho avisa, da mesma forma que avisou em um sonho, por meio da palavra, da consciência do Espírito, para não voltarmos ao antigo caminho. A adoração não é um destino, é um ponto de partida para o novo caminho. Você adorou o Rei, agora que novo caminho você vai tomar? Eles adoraram, mas quando eles adoraram, um novo caminho se abriu para eles. Eles foram para o novo caminho. Nessa noite, nós iremos um pouco mais adorar a Deus. Mas a pergunta é, e a partir daqui? Jesus nasceu, Jesus é poderoso, é glorioso, mas e a partir disso, o que nós iremos fazer? Gostaria que você ficasse de pé.